Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Estou aqui, então, contextualizando, né, a fala, justamente uma comunicação, ela se dá a partir da linguagem, né? E aí no exemplo que nós temos de linguagem, eu citei alguns, mas não são todos, né? Porque se fosse citar todos, a gente ia perder muito tempo citando. Mas, então, vocês vejam, né? Tipos de linguagem discutidos, ou falados, ou usados, né? São diversos no contexto em que o termo linguagem é utilizado. Por que, assim, diverso, né? Porque, como a Ana disse, a comunicação, ela é necessária e ela se dá constantemente através da linguagem. E nós temos aqui os exemplos de linguagem, que é a linguagem verbal, que é a linguagem que nós falamos, perfeito? Ou até mesmo a que nós escrevemos, a linguagem falada. A linguagem jurídica, que essa linguagem já tem todas as nomenclaturas, todas as questões processuais mais rigorosas, né? Então, nós sabemos que a linguagem jurídica ela é mais específica, ela contém termos da jurisprudência que é uma formalidade excessiva, né? Você não pode chamar o juiz de juiz, é meritíssimo. Então, essa linguagem do meritíssimo é um exemplo de linguagem jurídica. A linguagem popular é aquela linguagem que você fala com seu amigo. E aí, bora jogar bola? E aí, nós foi pescar ontem, nós voltou. Não é uma linguagem necessariamente correta, mas o objetivo da comunicação é ser entendido. Então, se você falar com seu amigo, nós vai lá, e ele falar sim, entendeu, a comunicação se deu. Isso é válido. Mas isso é válido oral. Porque se você escrever nós foi no Enem, você se lasca, né? Você vai ter uma nota baixa. Então, você tem que entender essa diferença. A linguagem popular, a gente deixa ela para falar. A gente somente fala através da linguagem popular, que são as gírias, as abreviações, os dialetos, né? A gente utiliza essa nomenclatura justamente assim no dia a dia, na rotina. Mas dentro da universidade, da escola, não serve. Perfeito para artigo, trabalho, essa linguagem aí a gente esquece. Existe a linguagem artística, que é essa manifestação do artista para com a sua arte, para com o seu público. Vocês já pararam para pensar que vocês fizeram um trabalho muito bem feito. E esse trabalho não foi. Não, vocês não tiraram a nota que vocês esperavam. E aí vocês fizeram um outro trabalho assim, meio não tão sério, e a nota foi maior. Aí tem uma reflexão filosófica acerca disso. Porque às vezes nem sempre aquilo que nós gostamos de fazer é aquilo que o nosso público, ou aquilo que a pessoa que vai ler se interessa. É justamente aí que está essa questão dialética da linguagem artística, né? É uma coisa interessante. Vocês acham que a melhor obra para o artista vai ser a obra mais vendida? Ou vocês acham que o artista ele não sabe, é imprevisível saber a reação ao público? Perfeito? Essa linguagem artística ela é muito complexa porque o artista quer dizer algo com a obra, mas a interpretação estética, né, quando você vê, é subjetiva. Então, o artista pode querer retratar com uma obra X e você entender Y. Então, essa linguagem artística, a gente tem que entender que ela é subjetiva, individual, dialética e complexa. Mas é justamente essa linguagem dessa manifestação da arte. A música é uma linguagem artística. A pintura, a escultura. A linguagem cinematográfica é justamente já nessa produção de audiovisual focada no cinema, que tem a questão do roteiro, das normas. Então, é a linguagem teatral, eu diria assim. É a linguagem que a gente interpreta, não é? É uma linguagem peculiar e particular. Lembra um pouco até a linguagem jurídica, mas sem tanta linguagem, sem tanta formalidade, né? Perdão. E por último, né, que eu citei aqui, que eu acho que é essencial nós falarmos, que é essa linguagem artificial, que é essa linguagem online, né? Essa linguagem tecnológica, que eu botei artificial, porque nela eu quero sintetizar dois tipos de linguagem, que eu vou passar aqui para você. Existem, né? Todos nós temos uma língua nativa, que ela foi dada e estruturada, como vocês podem ver, a partir do desenvolvimento da linguagem. Então, essa língua nativa, ela é a língua que você fala. É o português do Brasil, não o português de Portugal. Porque existem diferenças. Fomos colonizados pelos portugueses. Mas a fonética, principalmente, né? A fonética é o barulho, né? O barulho do sotaque, né? Mas não é sotaque, porque sotaque tem a ver com a região. É literalmente a fonética. A fonética do português é diferente da fonética do brasileiro. Então, o barulho, a frequência sonora da voz do português, e também tem a questão gramatical, que algumas palavras são diferentes, né? Mas se você sair daqui agora, eu sei lá, você for para Portugal, né? Você for para tomar um sorvete na rua, você vai ser desenrolado com o seu português, você vai ser entendido. Por quê?
porque tem justamente a questão da criação do alfabeto. Existe uma similaridade entre o alfabeto do português, né, com o alfabeto quase que idêntico, né, a gente pode se dizer. O alfabeto é idêntico, o que vai mudar é a fonética, a pronúncia. Então, a gente tem que entender que a nossa língua, que é, no caso, o português brasileiro, se dá através do alfabeto. Imagina uma palavra que não tem a letra do alfabeto. Não existe. As palavras são constituídas por letras do alfabeto. Não existe nenhuma palavra que não tenha a letra do alfabeto. Então, o alfabeto é o que permite a possibilidade da criação de palavras. E para que eu quero criar palavras? Né? Para representar as coisas, representar o mundo, representar a realidade, representar o que eu sinto. Eu estou com raiva. Se não existisse a palavra raiva, eu ia falar o quê? Eu ia fazer a cara feia? Entendeu? Então, nossa linguagem, ela tem alguns critérios. Né? O primeiro foi o alfabeto. Depois tem a invenção da imprensa. A invenção da imprensa nada mais é do que... Quando a gente fala imprensa, muita gente associa, né, a repórter. Atualmente é o repórter. A imprensa esportiva é quem faz a cobertura de esportes. Mas a invenção da imprensa nós caracterizamos pela impressão. Então, é justamente pela perpetuação, pela cópia de um material. Porque a partir do ponto que você consegue imprimir... É claro que ela não tinha uma impressora em, sei lá, há 2.000 anos atrás, né? Não existia uma impressora. Essa técnica de impressão era primitiva, era à mão. Então você copiava e colava mesmo, do jeito que estava escrito. Mas isso permitia que existissem a história. Isso permite a gente datilografar a história. A gente permite escrever a história. Porque pensem comigo. Aconteceu a pandemia. Só que a gente está num cenário, né, de 5.000 anos atrás. E ninguém escreveu sobre a pandemia. Daqui 10 anos, 20 anos, alguém irá lembrar da pandemia? Não irá. Então, a invenção da imprensa ela serve justamente para registrar. A linguagem, para além de ser comunicação, para além de ser entendimento, ela serve como registro, registro de fatos. Se não tivesse registrado o que aconteceu no nazismo, né, a gente poderia viver um novo nazismo. Então, a importância da linguagem de registrar os fatos através da imprensa, né, que hoje em dia a imprensa não é só impressão. Hoje em dia é o jornal, hoje em dia é o blog, hoje em dia é o G1, hoje em dia é tudo que você vê de acesso à informação. O Facebook, Instagram. Como? Até mesmo podcast. Até mesmo podcast, muito bem, até mesmo podcast aqui no diálogo que a gente tem. Então, são alguns critérios, né, que caracterizam. Outro critério é a gramática. A gramática é a forma como escreve. Por exemplo, vocês sabem que o porquê, existem 4 formas de fazer o porquê. Porquê junto, sem acento. Porquê separado, sem acento. Porquê separado, com acento. E porquê junto, com acento. São 4 formas de escrever a mesma palavra. Mas você não fala elas diferentes. Você não fala porquê, aí o outro porquê. Aí o outro porquê. Todas têm a mesma fonética, a mesma expressão vocal. Porquê, 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 porquê. A diferença está na gramática. A gramática é escrita. A forma como nós escrevemos, a ortografia. É aquela correção que você vai fazer aquela atividade, aí aquele professor corrige porque você escreveu mais com i no lugar de mais sem o i. Você escreveu nós e botou o i no nós. É aquela linguagem popular que de tanta gente a gente acaba escrevendo, é um erro gramatical. E um erro gramatical te impede, né, de tirar uma boa nota no Enem, de ser levado a sério muitas vezes. Porque você daria confiabilidade ou credibilidade, por exemplo, para uma coisa escrita errada? Por exemplo, eu vou anunciar, eu sou professor, aí eu anuncio assim, corrijo trabalhos. Só que eu escrevo errado, eu escrevo trabalhos com U, no final eu boto U, trabalhos com U. Que credibilidade eu estou passando para o meu cliente? Quem vai querer ter um trabalho corrigido por mim que estou escrevendo errado? Entendeu? Então, a importância da questão gramatical estar correta está na questão de ter levado a sério. Um exemplo clássico que eu vou dar é a ciência. Por exemplo, o nome do cachorro é cachorro, cão, mas o nome científico dele, se eu não me engano, é Canis lupus, luparis. Então tem um nome científico que é derivado do latim que vai explicar a origem do cachorro. Na ciência ninguém fala cachorro. A gente que fala cachorro, porque é uma linguagem popular. Mas o nome original eu acho que é Canis lupanus, Canis lupani. Então essa é a gramatical que é levada a sério, que é a gramática científica. Entendeu? Então, é necessário a importância da gramática e seus diferentes contextos e aplicações. A nossa língua e a linguagem ela também serve como uma representação da realidade. Afinal, eu falo garrafa e aqui existe uma garrafa. Então, quando eu falo garrafa, eu me refiro à representação de uma garrafa. Por exemplo, se eu pedir, Ana, pegue a garrafa, ela vai saber que a minha linguagem garrafa representa a realidade da garrafa. Então, a linguagem ela é uma manifestação da realidade em um aspecto. Porque quando eu falo garrafa,
Eu estou falando da representação da garrafa na realidade. E por último, é uma materialização do pensamento. Afinal, tudo que eu estou falando aqui e que eu comecei a falar antes de sair da minha boca estava na minha cabeça. Então, é como se fosse um computador super rápido. Você pensa, teu cérebro tá ligadão, e aí depois que você vai pensando, você vai falando, vai falando. Esse é um mecanismo infinito. Mas pare para pensar. Se você está com fome e você não materializa, você não fala que está com fome, você só guarda o pensamento para você, você não vai comer. A criança ela não desenvolve o português, né? Uma criança bebê de até 2 anos, 3 anos, ela não sabe falar o português fluente com todas as palavras, mas ela come, ela é trocada quando está suja. Por quê? Porque ela se comunica. Então, ela materializa o pensamento dela como chorando, é, é, com aspectos físicos, né, da cara. Ela chora, ela grita, ela berra, ela fica para baixo. Então, de certa forma, o grito, toda a representação até física é uma forma de você externar, né, o que você pensa. E a linguagem, mais do que nunca, é uma forma de você externar aquilo que você pensa. Um elogio. Um elogio é um adjetivo que você associa a uma pessoa dentro do seu pensamento e você externa ele falando. Então, você é legal. Por quê? Porque dentro de mim eu acho que você é uma pessoa legal. Então eu vou externar isso materializando através da linguagem. Se eu ficar só pensando, não é? Eu vou dar um exemplo aqui, talvez vocês gostem. Como que a menina, né, ou o menino que eu tô afim, o meu crush, né, a linguagem do meu crush, vai saber que eu gosto dele se eu não falar? Se eu ficar só no pensamento, no mundo das ideias aqui, pensando, ele nunca vai saber. Agora, se eu materializar o pensamento, se eu falar, pô, eu te acho, você é meu crush. Talvez, né, é aquele ditado, o não eu já tenho. Né? Enquanto eu não falo, enquanto eu fico só no pensamento, eu já tenho não. Então, aí um exemplo, né? Você chegar no seu crush, né, e falar, você é meu crush, vamos sair, tomar um açaí, tomar um sorvete, é a materialização do seu pensamento. Porque é um desejo que você tem no seu pensamento que você vai externar através da linguagem, vai materializar isso.